Boa noite, igreja. Graça e paz. Nós estamos mais uma vez nessa quarta-feira no estudo da palavra, estudando o Evangelho de João, juntos como igreja, no mesmo espírito, conectados com Deus. Como sempre, eu quero desafiar você a não permitir que nada tire seu foco daqui. Então, se você estiver com a TV ligada, ou com o som ligado, ou com qualquer outra coisa, desliga tudo. Vamos estar apenas aqui, aprendendo com o Senhor, na presença do Senhor, com toda a reverência possível, apesar da informalidade. Vamos estar em oração, em espírito de oração, aprendendo mais sobre o Evangelho de João. Mas antes eu quero convidar você a orar ao Senhor. A Bíblia é o único livro que o autor pode estar com você explicando o texto enquanto você lê. Então é um privilégio convidarmos o Espírito Santo para poder abrir os olhos do nosso entendimento a respeito da sua verdade. Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua presença, Deus, somente diante de Ti, Senhor. Todo joelho irá se dobrar, toda língua irá confessar que Tu és o Senhor. Ó Deus, diante da Tua santa palavra, eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração. A Tua palavra é remédio, a Tua palavra é espada, é escudo, é alimento, é fogo, é martelo que esmiuça a penha. Ó Senhor, vem liberar o poder e a eficácia da Tua palavra sobre nossa vida nessa noite, Senhor, através do Teu Espírito Santo, através da revelação viva do céu, Senhor. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, nos purifica com o sangue do Senhor Jesus, todos os pecados que cometemos com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras e que de alguma forma desonraram a Tua presença em nossa vida, Senhor. Ó Deus, queremos estar com os ouvidos espirituais e os olhos espirituais abertos, destampados, atentos, ó Pai, para vermos e ouvirmos o que o Senhor tem para nós essa noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Ó Senhor, libera o que o Senhor quer liberar para nós, Senhor. Ó Senhor, vem nos purificar pelo sangue do Cordeiro, nos santificar e nos purificar pela palavra também. O próprio Senhor Jesus, quando orava por nós, Ele falou: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Vem nos santificar na Tua palavra, Senhor, na verdade, Senhor. Fala conosco, é o que nós pedimos mais uma vez, orando em nome de Jesus. Amém. Tem uma música que a maioria dos irmãos conhecem, cantamos domingo, inclusive, chamada Alfa e Ômega. Quero convidar você a cantar comigo ela. É
dizer ao Senhor: não há amor como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos estudando o Evangelho de João, capítulo 18, paramos no capítulo final 17, né? Encerramos semana passada e estamos indo para o capítulo 18 hoje. Lembrando que João é um evangelho diferenciado, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados evangelhos sinóticos, porque eles narram através de uma mesma ótica, de uma mesma perspectiva, o ministério de Jesus. O Evangelho de João, ele tem uma perspectiva única a respeito dos fatos, do ministério, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. Talvez, e acredito eu que seja exatamente por isso, por ser dos 12 o discípulo mais próximo de Jesus, daqueles que andavam com Jesus, o mais apegado a Jesus, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Alguns estudiosos sugerem que quando ele foi chamado por Jesus para ser discípulo, ele tinha por volta de 16 anos de idade. Então ele era muito jovem, mas era o mais amado, o mais apegado a Jesus. Mais amado não, eu diria que o que mais amou a Jesus. Ok, no capítulo 18, nós vamos hoje falar, a partir do versículo 1, a respeito da traição e da prisão de Jesus. Nós não vamos ler o capítulo todo,
pelo fato de ser um capítulo bem extenso. Então nós vamos hoje até o versículo 11. Vamos ler juntos? Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom. No outro lado havia um olival, onde entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Entretanto, Jesus, tendo pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum de todos os que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, e o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada, ou embainha a tua espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Amém. Fala conosco, Senhor. Esse momento é pós-oração de Jesus, né? Jesus tinha acabado de estar num momento de despedida, digamos assim, com os discípulos. Depois saiu a orar junto com eles, intercedeu por eles, intercedeu por si mesmo, intercedeu por aqueles que haviam de crer, que somos nós. E logo após essa oração intercessória de Jesus, preparando o ambiente, o Espírito, para caminhar para ser crucificado, a Bíblia fala que ele saiu acompanhado pelos discípulos e atravessou o vale de Quidrom. Interessante é a origem dessa palavra, Quidrom. Algumas versões falam Cedron, talvez na sua versão esteja assim. É uma expressão hebraica, e a raiz dessa expressão significa escuro, porque muitos árabes armavam as suas tendas naquela região, e as tendas deles eram escuras. Então era chamado Vale de Cedron, ou Vale de Quidrom, porque era um vale escuro para quem via de longe. Então Jesus, a caminho de sua crucificação, após uma oração repleta da presença de Deus, repleta da glória de Deus, de total entrega e total confiança no que Deus estava por fazer, passou por um vale escuro. Isso é ao mesmo tempo real e ao mesmo tempo tem um simbolismo muito forte para nós, porque muitas vezes, quando estamos prestes a tomar decisões, a agir, a nos posicionar, a ir em direção ao propósito do Senhor, por mais que oremos, por mais que busquemos, por mais que clamemos,
por mais que estejamos alinhados à vontade de Deus, por mais que estejamos cheios de Deus, conectados à vontade de Deus, mas muitas vezes entre o estarmos conectados à sua vontade e o cumprimento da sua vontade, existe um vale escuro que temos que passar, existe um vale de Cedron que temos que atravessar, sabendo que o cumprimento da vontade de Deus implica a passagem por esse vale. Necessariamente estava no meio do caminho de Jesus. E o texto fala que depois que eles atravessaram o vale de Cedron ou de Quidron, havia do outro lado um olival. E a maioria dos estudiosos entende ser o mesmo lugar aonde já é mencionado o tempo que ele passava em oração com os discípulos, que o olival, né, o jardim das oliveiras, ali, que seria dentro do olival a palavra chamada Getsemane. E a palavra Getsemane tem um significado muito interessante, porque a expressão Getsemane, ao pé da letra, seria o lugar da prensa do azeite. Jesus estava no lugar da prensa do azeite. Não é? É muito forte isso. Primeiro porque ele fez daquele lugar o seu lugar favorito de oração com os discípulos. Então, nosso lugar de oração deveria ser um Getsemane. Deveria ser um Getsemane. Deveria ser um lugar aonde o Espírito Santo prensa a nós como a prensa do azeite esmaga a azeitona e tira dela o sumo, o que é precioso, o óleo, a unção, sai dali. Ela é vertida do lugar onde se prensa o azeite. É do lugar onde se prensa o azeite que a unção escorre. E Jesus fez daquele lugar o seu lugar particular, especial, de busca de oração. Era lá onde o Espírito Santo, onde o Pai apertava, espremia, prensava a vida dele. E que ele saía transbordando sempre da presença de Deus, da unção de Deus, do óleo, que era resultado dessa prensa do Senhor. E também tem um significado simbólico para nós, porque no caminho para o cumprimento do propósito precisamos passar pelo Getsemane, precisamos passar pelo lugar da prensa do azeite, precisamos passar pelo lugar onde seremos espremidos, aonde o Senhor vai extrair de nós o sumo, vai fazer fluir de nós a presença, a unção que vai nos capacitar para cumprir aquilo que Ele tem nos destinado a fazer. Jesus estava no lugar certo, na hora certa, entendendo perfeitamente o seu propósito. É tão lindo porque o texto fala no versículo 4 que Jesus tinha pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele. Isso é fantástico, porque ele não estava passeando com os discípulos despretensiosamente. Ele não estava fazendo uma despedida aleatória
dos seus discípulos. Ele estava sabendo exatamente aonde ele estava, que era aonde ele deveria estar, para cumprir exatamente aquilo que lhe foi determinado. Ele estava completamente consciente de todas as coisas. É isso que o versículo 4 fala. Ele tinha pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele. E ele estava na posição certa, no lugar certo, na hora certa, no tempo perfeito de Deus para aquilo acontecer. Muitas vezes nós queremos muito ser usados por Deus, ser canais de Deus, ser instrumento de Deus, não é? Ser boca de Deus. Até cantamos "Eis-me aqui, Senhor" e tal. Mas quantas vezes, de fato, nós estamos sensíveis ao Espírito Santo a ponto de estarmos na hora certa, no lugar certo, na posição certa, para fazer a coisa certa, diante do propósito eterno de Deus? Aqui nós vemos que Jesus estava numa sincronia perfeita com o tempo de Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Muitas vezes nós queremos que Deus cumpra a sua vontade sobre nossa vida, seus propósitos sobre nossa vida, mas nós não queremos pagar o preço de estar no lugar certo, na hora certa, na posição certa, com a atitude certa. É interessante isso, porque ele estava no lugar da prensa do azeite. Sabe, eu, se fosse uma azeitona, não me sentiria muito à vontade num lugar onde se prensa azeitonas, não é? E sinceramente, ali Jesus estava talvez numa posição pior do que uma azeitona sendo prensada. Ele estava na iminência de ser crucificado e tinha plena consciência disso. O texto fala que Jesus já sabia que Judas ia o trair, e Judas conhecia muito bem aquele lugar, porque o texto fala que frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Perceba que reunir-se com Jesus, orar, ter um dia e um horário e um lugar de oração, não tornam você um homem de Deus, nem uma mulher de Deus. Judas participava de todas as reuniões de oração de Jesus ali no Getsemane. Judas conhecia com uma palma da mão aquele lugar, porque ali Jesus frequentemente juntava seus discípulos para orar. Judas tinha tudo para, com o hábito que ele aprendeu com Jesus de orar, ele tinha tudo para ser um homem de oração. Mas ele era simplesmente um homem com pensamentos malignos no coração, com ideias malignas no coração, com um coração cheio de maldade, perversidade, desalinhado da vontade e do propósito da vida de Deus, totalmente fora do projeto, de entender aquilo que Deus tinha preparado. Ele estava trilhando um caminho paralelo ao de Jesus, mesmo estando tão próximo a ele. Eu não diria nem paralelo, eu diria até divergente. Então, não se engane, a oração em si, apesar de ser imprescindível e insubstituível, ela não é por si só o suficiente. É necessário que, enquanto temos uma vida de oração, devemos estar alinhando a nossa vida à vontade de Deus em oração, permitindo-nos ser moldados pelo Espírito Santo enquanto oramos, ser alinhados à sua vontade enquanto buscamos, enquanto clamamos,
enquanto passamos pelo lugar que prensa o azeite, se você não se permitir ser prensado pelo Espírito Santo, você vai estar no lugar certo, você vai estar na hora certa, mas você vai estar na posição errada, fazendo o que é errado, no lado errado da história. Judas estava no mesmo lugar que Jesus. Judas estava na mesma hora que Jesus ali, mas ele estava do lado errado da história. Mesmo conhecendo aquele lugar de oração, mesmo frequentando aquele lugar de oração, a oração não teve poder de moldar as suas atitudes. A busca, a oração, ele não permitiu que através da oração o Espírito Santo o alinhasse ao seu propósito, à sua vontade, o alinhasse à vida de Deus. Ele simplesmente desperdiçou o tempo precioso que poderia estar sendo revestido da presença de Deus ali naquele lugar, entrando e saindo do mesmo jeito, oco. Isso é interessante. E mais interessante ainda é que o texto fala que quando aqueles homens, os soldados romanos, o texto fala que era um destacamento misto. Não era muito comum isso acontecer. Geralmente o Sinédrio tinha uma guarda especial, que era a guarda do Sinédrio, era uma guarda religiosa, mas era uma guarda. E os romanos tinham uma guarda, um exército, um destacamento militar. E eles geralmente não trabalhavam em conjunto, mas eles estavam buscando tão avidamente pela prisão de Jesus, que eles uniram forças. Os guardas do templo e os guardas do exército romano estavam juntos nesse momento, procurando por Jesus no lugar aonde foi indicado por Judas, onde normalmente ele deveria estar. Judas sabia que ele frequentemente ia para aquele lugar orar. Se alguém buscasse encontrar você, estivesse procurando por você num determinado lugar, num determinado horário, alguém poderia dizer para essa pessoa que estava procurando por você, assim, não, eu sei onde ele está, eu sei onde ele costuma ir. Essa hora ele deve estar orando, ele deve estar na igreja, ele deve estar no quarto dele orando, ele deve estar num lugar de oração, ele deve estar num monte. Será que as pessoas conseguiriam nos encontrar em lugares de oração se alguém precisasse localizar a gente com urgência? Se alguém precisasse localizar você com urgência, o primeiro lugar que essa pessoa procuraria seria um lugar de oração? Porque foi o primeiro lugar que Judas indicou aos soldados aonde poderiam encontrar Jesus. Ele falou, eu acho que eu sei onde ele está. Eu tenho uma suspeita. Ele está no lugar de oração. Sabe, irmãos, nós não levamos devidamente a sério a oração na nossa vida e não entendemos porque somos tão fracos, tão vazios, tão desconectados da vontade de Deus, tão insensíveis à voz de Deus. Eu já cansei de ouvir irmãos me perguntando, quando é novo na fé eu até entendo, mas cristãos já de tempo de estrada com Deus vem me fazer perguntas que deveriam ser para bebês espirituais. Dizer, pastor, você fala tanto de Deus falou, Deus disse, eu ouvi Deus falando. Como é que a gente escuta a voz de Deus? Como se escuta a voz de Deus? Sabe, você
ouvir um cristão de 20, 30 anos de cristão falando uma coisa dessas é triste. E a única coisa que eu posso, a única resposta para uma situação dessas, de não conhecer a voz de Deus após tantos anos como cristão, é porque essas pessoas não têm o seu tempo com Deus, não têm um lugar de oração na sua vida, não têm um tempo reservado para buscar o Senhor, não conhecem a voz do Senhor, porque não têm uma prática diária de oração. Não sabem ouvir a voz do Senhor porque não estão acostumados com ela, porque não estão treinados para ouvir, não estão sensíveis à voz do Senhor. Não conhecem, porque não oram, não buscam, sabe? Judas guiou aqueles soldados exatamente ao lugar aonde eles deveriam ir. Ele falou: eu sei onde Jesus está, ele está no lugar de oração, vamos lá. E quando Jesus viu aqueles homens chegando com tochas, com armas, com lanternas, Jesus se antecipa a eles. O texto fala que Jesus sai ao encontro deles e faz uma pergunta óbvia. Ele fala: a quem procurais? Eu costumo dizer que todas as vezes que Deus nos pergunta algo na palavra, Ele não está atrás de informação. Quando Deus nos pergunta algo, não é porque Ele quer informação sobre aquilo, porque Deus sabe tudo. Quando Deus nos pergunta algo, é porque Ele está esperando posicionamento com a sua resposta. A pergunta de Deus sempre é esperando o seu posicionamento. E Jesus vira para aqueles homens e pergunta: a quem vocês procuram? E o texto diz que eles responderam: a Jesus de Nazaré. E ele fala: eu sou Jesus. O texto diz que Judas estava com aqueles homens naquela hora. E o texto fala que assim que Jesus lhes disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão, até Judas, que estava com eles. O que significa isso? Você já parou para pensar que é uma passagem estranha na Bíblia? Um monte de homem bravo, soldado romano, acostumado a lutar, a guerrear, a portar armas, a matar cruelmente, sem o menor ressentimento, a machucar pessoas, a ferir, pessoas acostumadas a lidar com toda espécie de criminalidade, periculosidade. Os soldados do templo também acostumados a lidar com arruaceiros, com hereges, com loucos e tudo. Com a resposta dada por Jesus, o texto fala que eles, atônitos, recuaram e caíram no chão. Apenas com Jesus dizendo: eu sou Jesus. Você já parou para pensar que tem algo aqui de Deus para nós? Que algo aqui não é normal que aconteceu? E essa é uma das poucas vezes no ministério de Jesus que Jesus usa uma expressão que era usada exclusivamente para definir quem Deus é. Eu sou. Foi de outra vez parecida com essa, que ele estava discutindo com os fariseus, e ele
e os fariseus falando sobre Abraão, e ele fala: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eles disseram para Jesus: mas você não tem nem 50 anos, e você viu a Abraão? E ele fala para os fariseus: na verdade eu vos digo que antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. E o texto fala que aqueles homens quiseram apedrejar Jesus porque ele estava se fazendo Deus, querendo apedrejá-lo por heresia, porque ele usou uma expressão muito interessante, que eu já falei sobre isso, vou repetir agora. No grego, a língua ela é um pouco diferente da forma como falamos o português. Para eu falar no português eu sou, eu tenho que usar um pronome e tenho que usar um verbo. Eu seria o pronome pessoal, do caso reto, e sou seria o verbo no presente do indicativo, o verbo ser, não é? Se eu falar para você eu, você não entende nada, né? Eu o que, pastor? Eu. Sim. Se eu falar sou, talvez, a depender do contexto, você entenda que eu estou falando eu. Porque você supõe, porque eu falei sou. Mas no grego, pronome e verbo estão juntos. Quando você fala eu sou, você fala uma palavra somente. E já significa aquilo que você está dizendo. Então a palavra grega para eu sou, ela tem duas maneiras de se falar. Você pode falar a palavra ego, que vem de egoísmo, egocentrismo, né? Daí surgem essas palavras. A palavra ego significa eu sou. É o pronome e o verbo ao mesmo tempo. E existe uma outra palavra que significa eu sou, chamada eimi. A palavra eimi significa eu sou. Jesus, naquele momento, quando os soldados se aproximam e ele pergunta: a quem vocês estão procurando? E eles falam: a Jesus de Nazaré. Ele fala: ego eimi. Ele fala: eu sou, eu sou. E aquela resposta cheia de autoridade, revelando-se como o próprio eu sou, como o próprio Deus, fez com que aqueles homens caíssem no chão. Eles não estavam assustados. O texto fala que eles estavam atônitos, eles foram nocauteados. Havia poder na declaração de Jesus, havia autoridade na declaração de Jesus. Jesus falou com toda a propriedade, conhecedor e apropriado da sua identidade em Deus. Ele falou: eu sou, eu sou. E quando falou isso, aqueles soldados desabaram no chão. E caídos no chão, Jesus pergunta de novo: estou esperando, quem vocês procuram? E eles de novo falam: a Jesus de Nazaré. E ele fala: eu já disse, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou Jesus. Ego eimi Jesus. Ele estava dizendo que Jesus era o eu sou. Não é de admirar que aqueles homens, com essa declaração poderosa, cheia da glória de Deus, caíssem ao chão ao ouvir essas palavras. Eram homens ímpios, pecadores, bravos,
homens de guerra, homens acostumados com gente brava. Jesus não falou com braveza. Jesus não falou com rispidez. Jesus falou com autoridade. E se tem uma coisa que soldado entende, é a linguagem da autoridade. Por isso que aqueles soldados caíram por terra. Porque eles viram uma declaração cheia da autoridade que procedia de Deus. O soldado pode não entender nada, mas de autoridade ele entende. E eles sabiam que eles estavam diante da maior autoridade do universo ali. Eles perceberam assim que Jesus declarou aquilo. E Jesus estava consciente da sua identidade em Deus. Sabe, irmãos, nós não conseguiremos cumprir o nosso propósito, o propósito pelo qual o Senhor gerou a nossa existência, o nosso destino em Deus, se não temos plena consciência de quem nós somos nele. Quem nós somos nele não varia de acordo com a tempestade, com a situação ou com a circunstância. Quem nós somos nele foi gerado em Jesus, foi gerado por Jesus em nossa vida. Quem nós somos nele já foi gerado. É como Pedro, quando Jesus o conheceu, ele ainda era conhecido como Simão. Mas Jesus vira para ele e fala: eu te digo que agora, a partir de hoje, você é Pedro, rocha, Cefas. Ele disse tudo o que Pedro não era. Pedro era instável, inconstante, era agitado, de rocha ele não tinha nada. Mas Jesus estava gerando a nova identidade de Pedro a partir daquele momento. Algo que iria se consolidar anos depois, que iria se confirmar apenas muito tempo depois. Mas Pedro, a partir daquele momento, já era no mundo espiritual rocha. Ainda que para isso vir ao mundo natural precisasse passar anos para acontecer. Mas Jesus é aquele que chama à existência as coisas que ainda não são, como se já fossem. Por isso, quando ele te diz que você é livre, quando ele te diz que você é um profeta, que você tem um chamado para as nações, que você tem um chamado para apacentar vidas, que você está sendo aguardado para testemunhar dele, que você tem um ministério específico, ele não está olhando para você como você é hoje. Ele está olhando para a sua identidade nele, que você talvez nem conheça. Ele está olhando para a identidade que ele gerou para você experimentar, para você vivenciar. Existe uma identidade em Deus, pronta, preparada para você viver a plenitude da vontade, do propósito de Deus. E se você tem consciência de quem é você em Deus, nada pode impedir você de cumprir o propósito dele na sua existência. Nada pode impedir você, nem soldado romano, nem arma, nem tocha, nem nada. Jesus estava caminhando em direção ao propósito eterno de Deus para a vida dele. Ele tinha nascido para aquele momento. Ele tinha crescido e se preparado para aquele momento. Mas para ele vivenciar aquele momento, ele precisava estar plenamente consciente de quem ele era em Deus. Para que ele pudesse experimentar a cruz, ele precisava ter plena convicção da sua identidade. Para que você possa experimentar aquilo que Deus planejou para você. E Deus não desiste do propósito eterno dele. Ao gerar você,
Entenda, Deus não criou um propósito quando você nasceu, para você viver esse propósito. Deus tinha um propósito antes de você nascer. E Deus fez você nascer como exigência para que esse propósito se cumprisse. Então a sua existência, ela é real. Você veio à existência unicamente para cumprir um propósito que já existia antes de você. O propósito eterno de Deus requereu a sua existência. Você foi gerado para cumprir um propósito. Você se encontrou com Jesus para isso. Você foi salvo para isso. Você foi resgatado para isso. Há um propósito eterno sobre a sua vida, mas que o Senhor só irá cumprir quando você estiver consciente e vivenciando a sua plena identidade em Jesus. Não dá para viver pela metade, não dá para ser cristão pela metade, não dá para andar com Deus pela metade, não dá para ter um coração pela metade com Deus. Você precisa ter um coração inteiro para viver todo o propósito. E ainda dá tempo de se arrepender, de se posicionar. Você sabe por que você está respirando agora? Sabe por que você não está fulminado, não está morto, não está enterrado no cemitério? Porque Deus não desistiu de cumprir o propósito eterno dele, que gerou a sua existência. Ele não desistiu ainda de cumprir em você a vontade eterna dele. Ainda dá tempo de cumprir a vontade e o propósito de Deus. Ainda há tempo de se alinhar ao propósito, de se posicionar. Ainda há tempo. A Bíblia fala em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você sinceramente ama o Senhor, Ele vai fazer com que tudo que acontece na sua vida, que aconteceu, que vai acontecer, convirja para o cumprimento do propósito, até os seus erros, até suas falhas, até aquilo que você fez que não deveria ter feito, até aquilo que você escolheu que não deveria ter escolhido, até as coisas que falhamos, tudo vai convergir se você sinceramente ama o Senhor e quer cumprir seu propósito. Eu gosto de usar a palavra, tudo vai conspirar para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está na intenção de cumprir o propósito de Deus e ama sinceramente o Senhor, Ele vai desentortar os caminhos tortos da sua vida, como diz Isaías 43, que vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, abrindo caminho aonde não tem caminho. Deus é poderoso para fazer isso. Jesus estava no lugar certo, na hora certa, no tempo perfeito de Deus, mas completamente experimentando a plenitude da sua identidade em Deus. Por isso ele cumpriu o seu propósito. E quando você está vivendo tudo que você é em Deus, sobre você é derramada uma coisinha aqui, transbordável em Jesus, chamada autoridade. Quando você sabe quem é você em Deus, você tem a autoridade. Foi por isso que quando a gente falou, a quem vocês procuram? Eles falaram a Jesus de Nazaré. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele falou assim, eu sou Yeshua, eu sou Jesus de Nazaré, eu sei quem eu sou em Deus.
Isso transbordava de autoridade. Quando você sabe quem é você em Deus, isso transborda, isso faz seus inimigos caírem por terra. A sua identidade, a sua autoridade, que vem da sua identidade em Deus, faz seus inimigos caírem por terra. Faz aqueles que tentam contra a sua vida caírem por terra. Há tanto poder que flui de um filho de Deus consciente de quem ele é em Deus. Há tanta autoridade que vem da identidade, que é imprimida por Deus em sua vida, em sua alma. Essa identidade gera poder, gera autoridade, que lhe faz cumprir, que lhe permite cumprir o propósito eterno. Quando você tem consciência de quem é você em Deus, nada pode impedir você de cumprir o propósito que gerou a sua existência. Eu acho que hoje vou parar por aqui. E a gente continua na próxima quarta, no próximo estudo. Mas quero encerrar só fechando aqui a última frase que Jesus disse no versículo 11, quando Pedro tentou defender Jesus. Jesus falou assim: eu não preciso de defesa. Ele tentou defender Jesus e puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus falou: guarde sua espada, Pedro. Não precisamos disso. É como disse Paulo: as armas da nossa milícia, elas não são humanas. Acaso eu não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Sabe, tudo que Deus faz em nossa vida, ao gerar a nossa identidade nele, ao nos dar de experimentar da sua presença, de sermos prensados na prensa do azeite, de extrair de nós, fazer fluir em nós o óleo da unção, de preparar-nos como filhos para o cumprimento do propósito, de fazermos experimentar a plenitude da sua identidade que Ele gerou para nós, a nossa identidade nele. Tudo isso é para nos preparar para bebermos o cálice que Ele preparou para nós. Não é apenas para você dançar e pular e se alegrar e folgar. É para você beber o cálice do propósito, o cálice da vontade de Deus. E nem sempre o cálice que o Pai tem para nos dar é um cálice suave, é um cálice gostoso. Mas tudo que Ele faz na nossa vida é uma preparação para estarmos aptos a beber o cálice do Pai. Você entende o motivo pelo qual Deus gerou sua existência? Você entende que ser cristão é algo fantástico, mas não tem nada de brincadeira nisso. É o maior desafio da nossa vida. E é o maior privilégio da nossa vida. Estamos trabalhando junto com o Pai. Somos cooperadores de Deus. Operamos conjuntamente com Ele. Ele nos chamou para isso, para bebermos o seu cálice. Mas antes Ele nos prepara. Tem até uma música, eu não vou lembrar agora como é que toca, mas que fala sobre isso. Fala assim: o meu cálice eu elevo a Ti, Senhor, vem enchê-lo, faz-o transbordar. E é mais ou menos isso, sabe? Eleve o seu cálice ao Senhor e escolha viver tudo que Ele tem preparado para a sua vida, viver a plenitude da sua vontade, do seu propósito, experimentando também viver para isso a plenitude da identidade que Ele gerou em você. Amém? Que Deus nos abençoe. Não sei se tem alguma pergunta, tem algumas perguntas aqui. Evanilde, Maria.
Evanildes Maria pede oração pelo trabalho. Vamos orar pelo trabalho da Evanildes e orar pela família da missionária Graça da Suécia. A mãe da Graça foi diagnosticada com o coronavírus e a Graça está pedindo oração pela sua mãe, que já é idosa, está no Pará, não é isso? Está lá no Pará, que é um dos maiores focos de coronavírus do Brasil. Galileia, irmã da Graça. A irmã da Graça também está no coronavírus. A irmã da missionária Graça e a mãe da missionária Graça, ambas estão com Covid-19 e nós estamos recebendo um pedido de oração por essas vidas. Então estaremos orando. Não houve perguntas, não houve comentários, né? Então vamos orar, irmãos, por essas pessoas. Você gostaria de orar? Pai, te damos graças pela tua palavra, te damos graças, Senhor, porque o Senhor falou no nosso coração nessa noite. Queremos mais e mais ouvir a tua voz e te obedecer. Diante de ti também queremos apresentar a vida de Evanildes, o seu trabalho. O Senhor conhece todas as suas necessidades e o Senhor é Deus que supre, Pai, à medida que nós te buscamos em primeiro lugar. Ajuda a Evanildes a te buscar em primeiro lugar, Senhor, para que ela possa experimentar da tua provisão em todas as áreas da sua vida. Também colocamos diante de ti a vida da Dona Paula, mãe da missionária Graça, da Galileia e do Fábio, que estão, Senhor, com coronavírus. Tu és o autor da vida, Pai. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que alcance cada um deles com a tua cura, que alcance cada um deles, Senhor, com restauração completa na sua saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. A tua palavra diz que tudo que pedimos a ti, crendo receberemos. E é em nome de Jesus e crendo nos nossos corações que nós te apresentamos essas petições. Amém. Amém, queridos. Então, na próxima quarta estaremos aqui. Como não houve perguntas, a gente ia fazer um sorteio hoje de um vale-compras no valor de R$20 na panificadora italiana. Mas como vocês não mandaram perguntas, não vai ter sorteio hoje. A gente, quem sabe, na próxima quarta, a gente pode fazer um sorteio de alguma coisa, e se você participar diretamente aí do estudo, comentando sobre o que está sendo falado, tá? Perguntas relacionadas ao texto do dia. Então, até quarta-feira, no nosso estudo, até domingo às 7 da noite, na nossa transmissão online pela página do Facebook da igreja, tá? Se você ouviu essa voz orando, não foi um anjo, foi a missionária Jaqueline, que está aqui atrás da câmera. Então ela que fez a oração, ela não pode aparecer muito na câmera, mas ela que fez essa oração de intercessão. E estaremos então encerrando agora. Quero desejar que o Senhor possa encher a sua vida, a sua noite, com a presença dEle. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, Igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém.